vocês, estou aqui com um benditinho que quer descer. Você quer subir nas minhas coisas, né? Você quer subir, dá oi pra galera. Oi, galera. Vai pra lá. Aí, ele quer subir no armário. Enfim, gente, hoje eu vim aqui pra trazer mais um videozinho de costura. Por quê? Porque vocês sabem que aos domingos temos costura. E já pedi desculpa por não ter postado vídeo essa semana. Eu me enrolei com algumas coisas e não consegui finalizar. Ainda estou me adaptando ao horário de faculdade. Acontece. Enfim, hoje eu vim trazer o tutorial desse vestidinho aqui, que vocês só estão vendo uma parte, mas é um dos modelos que eu mais gosto, porque ele fica super bonequinha, super fofinho, e eu acho incrível. Vocês sabem que eu gosto de vestido rodadinho, e essa é uma das minhas peças favoritas, e também é uma peça bem tranquila de fazer, digamos assim. Mas antes da gente ir para este tutorial, se você caiu aqui de paraquedas, já gostou dessa pessoinha, gostou do fim, se inscreve aí pelo fim. Que tal? Se você já é de casa, não se esquece de deixar seu gostei, compartilha com os amigos, fortalece a amizade aí, tá bom? É nóis, gente. Enfim, sem mais enrolação, bora para este tutorial. Para começar essa modelagem, a gente vai precisar das bases de molde que fizemos já. Eu vou deixar aqui em cima, caso você não tenha visto ainda. Eu peguei então a parte da frente e copiei em outro papel. Eu coloquei alguns pezinhos em cima, porque como eu passei ela por papel cartão, o alfinete não ia passar muito. Então só coloquei um pezinho e passei o lápis em todo o contorno. Eu dei uma reforçada ali nas linhas de cima, que seria a do decote, do ombro e da cava. Essa linha lateral, por enquanto, a gente não vai usar muito no tamanho que tá o nosso molde. Pro tamanho da cintura, então, gente, eu peguei a minha cintura, eu dividi ela por 4 e acrescentei mais 2 centímetros, que vai ser o tamanho da pence que eu vou estar usando ali. Então, eu coloquei bem na linha da cintura, que é a linha de baixo do nosso molde base, e aí, com isso, você já pode fechar a lateral, porque a gente já tem mais ou menos o tamanho que vai ser o corpinho. Agora, você vai medir do seu ombro até mais ou menos o bico do seio e vai marcar essa medida. A gente vai precisar dela para poder criar a pence. Vamos precisar também da medida do seio a seio, então mais ou menos ali na altura que a gente marcou, a altura do seio você vai marcar. Para medir o seio a seio, você mede de um bico do seio para o outro e divide por 2. E aí essa medida você vai jogar ali. Vamos ter um ponto, então, com a altura do seio e o seio a seio. E aí eu vim e esquadrei mais ou menos a linha ali do seio. Gente, é importante usar o esquadro porque fica bem mais retinho. E nesse ponto ali de interseção que a gente fez, você vai esquadrar ali pra baixo. Nessa linha a gente vai começar a montar, então, a nossa pence. Vamos colocar então 1 centímetro de cada lado dessa linha, que são aqueles 2 centímetros que nós colocamos a mais no começo. E aí é só passar a régua para formar esse meio que triângulo alongado. Eu decidi então abrir um pouquinho mais o meu decote, porque aquele decote que a gente fez, ele fica bem em cima, então se você não gosta, indico abrir um pouquinho. E só usei a curva francesa mesmo para fazer o desenho, sem medida, sem nada. Eu resolvi fazer esse recorte diferente ali na parte da frente do corpinho. Pra fazer ele, eu peguei então a curva francesa, posicionei naquela linha do meio que a gente usou pra fazer a pence e só desenhei o formatinho dela mesma pra fazer esse recorte. Era a primeira vez que eu fiz esse tipo de recorte, gente. Eu fiquei assim com medo de não dar certo. Também vamos copiar então a parte de trás e colocar na cintura a medida. Se você quer fazer uma pence atrás, a gente também vai colocar 2 centímetros a mais. Se você não quiser, é só colocar a medida da cintura dividido por 4 mesmo. Como eu quis fazer pence atrás, então eu marquei mais ou menos o meio ali da cintura. Eu medi o ombro da frente, porque como eu abri mais o decote, então o ombro diminuiu. Então medi ali pra gente poder fazer a parte de trás igual. Eu esquadrei uma linha, então, ali no final da cava-costas, que eu vou usar como base, porque eu queria deixar a parte de trás um pouquinho mais aberta. Para fazer o formato que eu queria nas costas, eu usei a curva francesa. E nessa linha que a gente acabou de esquadrar ali, eu marquei a mesma medida que a gente tinha marcado na cintura, que era metade da cintura. Eu só demorei para marcar, tinha posicionado a régua primeiro. E aí, com a curva francesa, eu deixei ela posicionada no ponto que a gente marcou o tamanho do ombro e só desci com uma curvinha assim bem suave, só para fazer esse formato diferente das costas.
Pra fazer a pence das costas, basicamente é o mesmo jeito que a gente fez a da frente. Então eu marquei 1 centímetro pra cada lado e depois só uni o pontinho ali de cima com os 2 pontinhos de baixo. Eu só não tinha feito uma linha no meio. Frente e costas prontas, então eu passei para um papel cartão, recortei, colei e já coloquei a margem de costura, que é de 1 centímetro em toda a volta, essa bordinha branca que vocês estão vendo. Eu aproveitei que eu tinha passado pro papel, então eu já medi e recortei certinho. Recortei tudo ali no tecido e eu gosto de montar esse quebra-cabecinha ali em cima da mesa para eu saber qual parte vai com qual parte e não me perder na hora de costurar. Para cortar a parte da frente, como a gente só tem um pedaço dela, eu corto ela na dobra do tecido. Então, você vai dobrar o tecido que nem eu tô mostrando ali e vai recortar, assim você não vai ter uma costura no meio ali da frente do teu vestido. Agora a gente vai começar a unir. Fechamos então a frente, aí vamos pra lateral e depois vamos pra parte das costas. Se você deixar esse quebra-cabeça montado, fica muito mais fácil pra você conseguir montar. E vai ficar assim depois que a gente costurou tudo. Lembrando de fazer uma costura de 1 centímetro, porque a gente colocou esses 1 centímetro ali no molde. Se você não fizer certinho, vai ficar muito folgado pra você o vestido. Depois que ele já tá todo unido, então, a gente vai fechar a parte da alça ali, a parte do ombro. Então, é só juntar ombro com ombro e passar uma costura de 1 centímetro também. Pra fazer essa costura de 1 centímetro, então, eu uso um guia de costura que é tipo um imãzinho, que é aquele que tá ali do lado do calcador. E aí eu meço 1 centímetro, deixo ele ali, e aí é só ir costurando. Esse imã não sai do lugar e ele ajuda você a conseguir fazer a costura no tamanho que você quer. E você encontra ele em qualquer armarinho. E ele dá tanto em máquina caseira quanto industrial. Vamos então pro forro, gente. Pro forro vocês podem fazer no mesmo tecido ou em outro tecido. Você vai cortar igual você cortou a parte de fora e aí vai costurar e ele vai ficar uma pecinha a mais ali, outra pecinha pra você fazer. E com isso você vai posicionar um em cima do outro, que nem eu posicionei ali, com o desenho, a estampa pra dentro, porque esse vai ser o lado certo. E vai passar uma costura em toda a bordinha dele. A dica que eu dou é começar por uma das pontas ali das costas e aí é só seguir ela até você chegar na outra ponta. Nossa peça vai ficar assim, então agora é só desvirar ela. Eu não fechei as laterais, elas ainda estão abertas. Eu desviro toda a peça e vou ajeitando essa parte que a gente costurou, tirando ela pra fora, porque às vezes fica embolado ou algo assim. E aí você vai ajeitando e vai passar uma costurinha ali reta em toda a borda de novo, só que agora pelo lado de fora, pra dar um acabamento mais bonitinho, ficar mais bonitinho e tudo mais, porque a gente sabe que esses acabamentos fazem toda a diferença depois. Ele vai ficar assim, então, com essa costura. Vocês podem fazer com 1 centímetro ou menos, aí fica a critério de vocês. E agora vamos fazer a parte dos braços, né? A parte da cava do nosso vestidinho. Pra manga, então, a gente vai dobrar as duas partes, né, o forro e a parte de fora pra dentro, que nem eu tô dobrando ali. Então você vai ir dobrando enquanto você costura e vai costurar toda a bordinha. E ela vai ficar assim, dá um pouquinho de trabalho, mas depois vocês conseguem. É só ir dobrando e costurando com muita paciência nesse momento. E aí é só fazer do outro lado também. Uma dica que eu dou é vocês irem usando alfinetinhos. Então vai dobrando, coloca um alfinete, aí dobra mais um pedacinho, coloca outro alfinete, porque fica muito mais fácil na hora de costurar. E esse então é o resultado da parte de cima do nosso vestido. Agora bora fazer a parte de baixo. Para esse vestido eu usei então uma saia godê com bolsos, que eu já ensinei vocês a fazerem, então eu vou deixar aqui em cima nos cards, porque fica mais fácil, o vídeo não fica tão longo e tudo mais, então é só correr lá pra ver. E eu tô amando botar bolso em tudo, gente, coloquem bolsos nas coisas de vocês. Nós vamos costurar primeiro a parte do forro com a saia, então eu ergui ali a parte que é a parte de fora e posicionei desse jeito, e aí eu passei uma costura em toda a volta. E fica então dessa forma, só o forro costurado ali na saia, fica meio estranho, né? Aí então a gente vai pegar a parte da frente, vai posicionar e vai dobrar ela em cima da costura que a gente fez. Ela vai esconder então essa costurinha que a gente fez do forro com a saia e vai ficar um acabamento bonitinho. Então é só ir dobrando e passar uma costura ali.
Com esse acabamento fica desse jeito aí, porque eu acho que fica muito mais bonitinho. Como o tecido que eu tô usando desfia, eu passei a lateralzinha ali na overlock pra eu poder pôr o zíper. Então, antes de pôr o zíper, eu passei na overlock. Mas se o teu tecido não desfiar, não tem problema. Mas como o meu tricoline, ele desfia. Agora, então, a gente vai colocar o zíper. O zíper eu também já ensinei vocês a colocarem bem certinho, bem explicadinho no vídeo da saia godê. Então, vai ficar bem mais fácil pra vocês. Agora, pra fechar a saia, a gente vai passar uma costura ali que vá mais ou menos um pouquinho antes do final do zíper até o final da saia, assim não tem perigo do zíper sair pra fora. Depois que você fechar essa parte, então, agora é só fazer a barra. Pra fazer a barra, a gente vai dobrar uma vez, dobrar mais uma, bem pequenininho, e passar uma costura. A saia godê é um pouquinho longa, então você cansa um pouquinho de costurar, mas vai na fé que dá certo. E esse é o resultado final do nosso vestido. Enfim, gente, este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como eu comentei, eu vou deixar aqui em cima pra vocês nos cards os vídeos que vocês vão precisar pra fazer a base de corpo e a sainha antes de começar esse vídeo aqui. Eu decidi fazendo assim porque desse jeito a gente não precisa ficar fazendo a base inteira todo o vídeo e assim o vídeo não vai ficar muito longo e cansativo pra vocês, tá bom? É isso, se vocês fizerem aí, me mandem fotos dos looks de vocês. Eu amo ver as coisas que vocês fazem, me marquem no Insta, em qualquer lugar aí. E também, gente, sempre estão me perguntando os tecidos, eu sempre acabo esquecendo de falar, mas a maioria das coisas que eu tô fazendo aqui, na realidade, todas as coisas que eu estou fazendo aqui, eu uso tricoline porque é um tecido que eu gosto e ele é de algodão e tudo mais, e eu sempre acho estampas legais, estampas que eu gosto nele, então eu sempre tô usando tricoline, mas vocês têm que ver na hora de comprar pra não comprarem aquele tricoline que é pra artesanato, porque ele tende a ser mais durinho, mais rígido, e ele desbota assim na primeira lavagem. Então vejam se é um tricoline pra roupa mesmo, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Beijinhos!